Muito se fala que nada é para sempre. Em um mundo tão descartável e efêmero em que vivemos, produtos ficam ultrapassados, opiniões são provisórias, relações são cada vez mais breves. A vida é curta. E o que era para durar, se concretizar, se solidificar, simplesmente evapora. Nós da Votorantim Cimentos pensamos diferente. Para nós, tudo que é bom tem que durar, e muito. Nossos produtos eternizam construções. Nossas pessoas perpetuam nosso jeito de ser. Nossos investimentos se estendem para o longo prazo. Nossas ações perenizam nossos valores. Com nossos parceiros e clientes, buscamos o compromisso de garantir uma relação para a vida. Queremos deixar um legado muito além da nossa existência e realizar sonhos que façam a diferença hoje, amanhã e para as futuras gerações. Agimos com consideração e não imediatismo, com cuidado individual e não mecanizado. Priorizamos relações duradouras e não pontuais. Pensamos no setor e não somente em nós mesmos. Buscamos sempre entender e não impor. Se você também acredita nesse propósito, convidamos a nos ajudar nessa jornada. Mais do que isso, a ser parte dela. Votorantim Cimentos. A vida é feita para durar. Microfone, Fernando. Está fechado. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Papo Construtivo Live. Hoje com o tema Qualidade associada à execução de alvenaria e reboco. Me chamo Fernando Pereira e hoje teremos conosco Nielsen Alves, mestre em Estruturas de Construção Civil pela UNB, professor da Universidade Católica de Brasília, professor do IPOG, diretor da Engenharia e Consultoria Limitada. Francisco Gabriel, engenheiro civil, mestrado na UNB, doutor pela Cienam, UFBA, professor da Escola Politécnica da UFBA, na graduação, mestrado e doutorado, atua com patologia das construções, projetos de fachada, desenvolvimento de novos materiais e desempenho das construções. Marcos Coimbra, possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade de Sorocaba, de Brasília, pós-graduação em Materiais de Construção Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, atualmente é gerente técnico nacional da Votorantim Cimentos, tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em materiais e componentes da construção. Passo a palavra para esses três feras e suas considerações iniciais. Obrigado, Fernando. Agradeço aí também a disponibilidade do Nielsen, do Gabriel. Sejam bem-vindos aí. E espero que a gente possa, de alguma forma, contribuir com o conhecimento de todos que estão participando aí. Então, sem mais delongas, abro espaço aí, se vocês quiserem fazer algum comentário, fique à vontade. Não, só agradecer aí. Ô, Gabriel, esperei você entrar, você entrou. Vai lá, mestre. Eu sou mais velho que você, eu vou falar primeiro aqui, Gabriel, tranquilo? Não, a ideia aqui é trocar experiência, né? Um bate-papo bem formal. Espero que o pessoal também participe aí nos comentários. Uhum. É um prazer estar aqui, agradeço a Fernando, né, a Votorantim, pelo convite. Tá? Eu, Marcos e Nielsen somos da mesma escola, né, mesma orientação, o professor Bauer. É um tema muito importante, né, e sem mais delongas, tem muita coisa para falar aí. Né? Muito obrigado pelo convite. Reforçando aí o que o Nielsen disse anteriormente, se você tem alguma dúvida, uma pergunta, né, faça nos comentários aí, contamos com a participação de todos, tá? Para começar a live, a nossa primeira pergunta é: qual a interferência da qualidade do bloco no sistema de vedação? A norma tem um range de absorção muito amplo, com isso pode influenciar na qualidade do sistema do revestimento?
Marcos? Obrigado, Fernando. Bem, a resposta é que a interferência é alta, né? E também esse tema é muito amplo, né? Então, eu vou tentar aqui só dar uma contextualizada para entendimento, mas hoje a gente trabalha no Brasil, mais de 90% aí dos revestimentos com um sistema aderido, né? Ou seja, formado por várias camadas, né? Cada uma delas aderida na outra. Então, nós temos o substrato ali, o bloco, né? Ou o concreto, depois vem o chapisco, emboço, se tiver revestimento, vem a argamassa colante, depois a cerâmica, né? E no sistema aderido, o próprio nome já diz, o ponto focal ali é a aderência, né? E nessa interface ali da alvenaria, né, ou seja, essa fase do sistema, a aderência, ela tem duas possibilidades, né, aderência química e mecânica, e nesse caso de alvenaria, a aderência mecânica é a que prevalece, né? E ela se desenvolve exatamente no processo de perda de água da argamassa, do chapisco, para o bloco, né? Ou seja, precisa acontecer essa perda de água para que essa aderência mecânica se desenvolva, né? Então, isso é um fator crítico de sucesso aí depois desse sistema, em todas essas interfaces isso precisa acontecer, mas a característica do bloco, ela vai ser fundamental para determinar isso, né? E aí, no Brasil, a gente tem uma infinidade de tipos de bloco, né? Tanto em materiais, né? Então, você tem bloco cerâmico, bloco de concreto, e em qualidade. Tem blocos muito bons de fabricantes controlados, padronizados, até blocos ruins ali, né? Que o controle tecnológico não é tão bom, e tudo isso vai interferir nessa absorção. Então, aí, respondendo de forma categórica, sim, a interferência é absurda e vai depender muito aí dessa qualidade do bloco que você está utilizando, né? Um ponto que a gente faz até como indústria, nos processos de consultoria, durante as negociações, os testes em obra, alertar o cliente que ele precisa conhecer muito bem qual bloco ele está utilizando e a gente também entender muito bem qual é essa ligação, essa conexão da argamassa que está sendo escolhida com o bloco, né? Por isso que é tão importante, agora virou dentro da norma, da revisão da NBR 13755, entrou a execução dos painéis testes como uma recomendação, né? E isso é fundamental, porque é nesse momento do painel teste que você vai conseguir visualizar isso, né? Entender como essa ligação e essa intimidade entre a argamassa e o bloco acontecem e fazer as devidas correções, né? Nós temos um aliado muito importante, que deve surgir alguma pergunta sobre isso ao longo da live, que é o chapisco, né? Mas eu vou segurar aqui para que os outros também possam fazer algum tipo de comentário. Vamos lá. Só um adendo, Marcos. Eu costumo dizer que o sistema de revestimento é uma família de 6 irmãos, né? As gerações mais antigas sabem o que é isso, que tem muito irmão. Então, assim, cada irmão tem um temperamento diferente, né? Minha mulher é gêmea, né? E elas duas têm um temperamento completamente diferente. Então, imagina aí 6 irmãos, né? Com temperamentos diferentes, trabalhando juntos, né? Brigando. Então, para você compatibilizar todo esse sistema e fazer com que ele dê certo, dá trabalho. Então, a gente precisa eliminar, né, o máximo de possibilidades de erro possível para que ele funcione adequadamente. Nelson, abriu o microfone. Verdade. Desculpa. Aqui na nossa região, mais especificamente Brasília e Goiânia, que é o local que eu mais trabalho, atuo, nosso grande problema é o bloco cerâmico, né? É um bloco cerâmico que, infelizmente, a queima não é tão adequada assim. Então, nós temos blocos de baixa qualidade e que são aceitos, né, pelas construtoras. Então, hoje, há uma tendência da maioria das construtoras que buscam uma melhor qualidade migrarem para o bloco de concreto justamente em função disso. Vários problemas relacionados aí à baixa resistência, variação. Você tem aqueles blocos que a gente chama de degradê. Ele é vermelho escuro, vai ficando clarinho. Então, aqui no mesmo lote você tem blocos bem queimados, mal queimados,
E isso, para execução do revestimento, é bem complicado, né? Até na questão de puxar, né, para você dar o acabamento, você tem regiões do revestimento que puxam em meia hora e outras que demoram 2 horas para puxar, em função dessa queima desuniforme dos blocos. E outro ponto interessante, né, que essa compatibilidade entre argamassa e bloco vai determinar uma série de coisas dentro do canteiro, né? Não só a qualidade depois de desempenho da argamassa, mas no próprio processo executivo, a gente começa a observar essa incompatibilidade atuando, né? Então, por exemplo, você tem um bloco, como o Nielsen comentou, né, com a queima ruim, a absorção extremamente alta, né? E você, já aconteceu muito da gente chegar em obra, o cliente está aplicando a argamassa, ela fica na parede um tempo, mas pouco tempo depois da aplicação ela desplaca, ela cai, né? Ou seja, essa absorção excessiva puxou tanto a água da argamassa que comprometeu aquela ligação inicial entre argamassa e bloco. E o contrário também a gente vê acontecer muito, né? Que é, por exemplo, o bloco de concreto. Já vi muita construtora nesse processo de transição, né, entre o bloco cerâmico e o bloco de concreto, não se atentar para entender aquela argamassa de costume que ele tem de uso, fazer um teste, né, entender como ela vai se comportar. E aí o bloco, às vezes, com absorção muito baixa, ele vai, aplica, e aí acontece um efeito até mais imediato, né, ela ainda no estado plástico, ela escorre, e aí a coisa não funciona, né. Então, reforço aí a necessidade de entender o bloco que você está utilizando, junto com o fornecedor de argamassa, entender as características e compatibilizar esses dois aí para que os problemas não aconteçam. Vamos para a próxima pergunta. Qual a função do encunhamento e a maneira correta de executar? Gabriel? Uma pergunta. O encunhamento ele é uma estrutura de ligação da alvenaria com a estrutura, né? Então, quando a gente imagina o sistema de revestimento, toda mudança de material, né, a gente precisa ter um elo de ligação para evitar aí a ocorrência de uma fissura ou alguma outra manifestação patológica. Né? Eu, geralmente, quando faço o projeto de fachada, né, a primeira coisa que eu faço é pedir ao projetista as deformadas da estrutura. Né? Porque a pessoa sempre pergunta, qual a altura, né, do encunhamento, qual o tipo de encunhamento? Para eu determinar a altura, eu preciso primeiro saber como a estrutura está se movimentando. Né? Geralmente se utiliza 2 a 3 centímetros, mas se eu tiver uma deformação maior, eu preciso, de fato, me preocupar. Porque a alvenaria, né, uma alvenaria não estrutural, ela não tem uma capacidade de receber uma carga muito elevada. Então, se essa estrutura deformar e solicitar alvenaria, certamente vai aparecer fissura. E é o caso que eu estou mostrando aqui. Esse aí foi um laudo que eu fiz de ondificação, né, em que ocorreram em algumas paredes um regime de fissuração intenso e outras adjacentes nenhuma fissuração. E aí aqui não me entregou de onde é que está vindo essa fissura, aquela questão de recalque, não era. E aí eu subi, né, por cima da laje, removi lá a estrutura de gesso que tinha, e aí eu percebi que na parede que estava fissurada, né, o encunhamento, que vocês veem aqui a figura de baixo, né, a parede estava conectada diretamente na laje sem um encunhamento. E a parede que não fissurava na figura da direita, vocês veem aí que existe um espaço. E aí o que é que ocorreu aí? Era uma loja de tecidos, né, eles compraram um grande volume de tecidos, carregaram a estrutura, ela deformou, acabou atingindo aí a alvenaria. Então, essa é a função do encunhamento, né, é manter um elo de ligação da alvenaria com a estrutura, permitindo que haja uma deformação sem que ocorra a absorção pela alvenaria. Existem vários tipos de forma de encunhamento, de materiais, né? Você tem a espuma de poliuretano expansivo, tem gente que usa isopor, tem argamassas próprias para encunhamento, né, que são capazes de absorver essa deformação. E tem, se a gente olhar aí na imagem que eu coloquei lá em cima, né, é um encunhamento rígido, né? A gente não utiliza muito esse encunhamento, com aquele com tijolinho inclinado a 45, nas edificações mais antigas existe, mas o problema desse tipo de encunhamento rígido é que se houver qualquer movimentação na estrutura, a parede imediatamente vai ser carregada. Puxando aí um gancho, Gabriel, aqui em Brasília, em 2010, a gente começou a ter vários problemas relacionados ao encunhamento, né? Próximo, por favor. E a gente começou a ter várias configurações de fissura muito típicas, né?
de esmagamento da alvenaria em função da transferência de esforço, né, da estrutura. Como esse caso, que estou mostrando para você essa imagem aí, você vê que foi bem no meio do vão, né, a fissura foi bem didática, né, ela rompeu ali, deformou a viga, estourou a alvenaria. Muitas vezes ela inclina, porque ela busca as fragilidades. Naquele caso aí, vocês notam que ela quase saiu buscando a caixinha de energia. A caixinha, eu tenho que quebrar meu tijolo, então eu acabo tendo uma fragilidade. Então, muita gente se assusta com esse tipo de fissura, porque muitas vezes ela é inclinada, né, 45 graus, o cara acha que é recalque, e não é. É um problema relacionado ao encunhamento, à fixação, né, como a professora Helena gosta de falar, do que? Um encunhamento rígido, que não suportou o quê? Essa transferência de esforço, a alvenaria não suporta e quebra mesmo. E aí pode ser alvenaria de bloco cerâmico, bloco de concreto. Obviamente, se minha alvenaria é um pouco mais resistente, eu vou ter isso aí com um carregamento um pouco maior, uma transferência de esforço um pouco maior, mas, de um modo geral, se ela deformar muito, o negócio estoura. E aqui, em 2010, 11, ali, por ali, né, começou a ser construído o Noroeste, que é um bairro aqui nobre de Brasília, metro quadrado 12 mil reais, e todo prédio tem balanço. Então, lá, tudo tem balanço. E aí você começou, lajes muito deformáveis, e aí começou a estourar tudo. Chegou a um ponto que, desde aí de 2015, que a grande maioria das construtoras tem adotado a espuma de poliuretano, não por nada, mas para evitar esse tipo de problema, porque a espuma impede essa transferência de esforço para a alvenaria, evitando essas fissuras doidas. Aquela fissurinha reta, interface viga-alvenaria, vai continuar tendo, com espuma ou sem espuma, mas aquela ali eu posso esconder com forro, baixo forro, boto uma sanca, faço alguma mágica ali. Agora, essa louca que quebra o tijolo e muitas vezes inclina, aquilo assusta muito o cliente. E a solução daquilo é muito complicada. Então, a gente preferiu adotar isso. Então, grande parte das construtoras hoje do Noroeste usam espuma de PU na região do empunhamento justamente para isso, para que não haja transferência de esforço da estrutura para a alvenaria e gere uma ruptura dessa alvenaria e, posteriormente, do revestimento. Nielsen, Gabriel, tem alguns clientes nossos aí participando da live, e uma coisa que é bastante comum é a gente, nós, como fornecedor, ser acionado pelas construtoras, muitas vezes, com fissuras como essa, e uma primeira associação da fissura à argamassa de endosso, né? Isso eu digo que tem uma frequência até razoável. E aí, quando a gente chega na obra, obviamente, nós vamos atrás, né, de entender a causa raiz desse problema, e muitas vezes a gente se depara aí com essa falha no encunhamento. Que eu queria pedir para vocês detalharem um pouco, explicar um pouquinho para esses nossos clientes aí, construtora, qual é a forma que é adotada hoje para fazer essa inspeção e identificar se, como um caminho aí de identificação da causa, identificar se há um problema ou não no encunhamento. A forma da gente verificar é fazer uma janela de inspeção, né? Primeiramente, abrir, essa figura ela é bem interessante, porque quando você tem também, às vezes, a ausência da junta vestível. Minha filha está aqui chorando, gente. Ela quer entrar no quarto, fazer barulho. Desculpa. Ela pode gerar uma fissura parecida aí, né? Então, abrir uma janelinha de inspeção e verificar qual a posição ali do encunhamento. Eu tive um caso parecido, recente. A gente abriu uma janelinha, verificou que não existia esse encunhamento, né? Ou se ele tiver esmagado, né? A argamassa também, você pode colocar uma argamassa muito rígida, então você obedece ali o critério do espaçamento, mas se a argamassa for rígida, ela acaba solicitando. Bom, Marcos, quando me chamam, é muito comum, né, o pessoal do Noroeste assustadíssimo, assim, é recalque, e aquela história que a gente sempre fala, né, 1000 vezes, aqui tem vários alunos meus, e ex-alunos também, né, participando aqui, e, pô, é aquela história, né, você fala, tô com uma fissura 45 graus no sétimo pavimento, tá no sexto, tá no quinto, se repete, não, então não é recalque, primeira coisa, não é recalque, tranquilo, né, pô, não tem recalque lá embaixo e no sétimo pavimento não é por aí. Aí a gente começa a mostrar para ele algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu faço, eu levo uma serra-copo, a mesma serra-copo que eu uso para fazer o cortezinho do corpo de prova, do ensaio de aderência, uma broca de 5 de diâmetro,
faço o corte exatamente na fissura e retiro aquele testemunho. E aí eu vou ter acesso, eu vou conseguir enxergar como está a minha alvenaria. E na maioria das vezes, para não falar 100%, para não ser mentiroso, né? A alvenaria está quebrada. Por quê? Isso indica que a alvenaria fissurou e transferiu a fissura para o revestimento. Uma fissura de retração do revestimento não tem energia para fissurar uma alvenaria. Antes disso, ela se soltaria. Tá? Então, fisicamente, é impossível ter isso. Então, fica simples. Olha, se quebrou o tijolo, meu amigo, essa fissura não é culpa do seu revestimento. Então, a gente já livra a cara do revestimento e aí começa a procurar outras coisas, né? É muito comum hoje em shopping, putz, acho que nos últimos 2 anos, eu fiz uns 5 laudos iguais. O camarada no shopping faz todo o shopping, toda a parte de infra, de tudo, né? A parte civil, os escritórios, as lojas, e depois, por último, faz quem? Faz o bendito estacionamento. E para isso tem a compactação. O cara coloca lá 8 pés de carneiro compactando o solo. Aquilo fissura tudo. Fissura por quê? Fissura alvenaria. E os caras, pô, mas será que não foi argamassa? Pô, você fez a argamassa 8 meses atrás. Que retração é essa, pelo amor de Deus? Então, para mim, de uma forma até relativamente simples, eu vou lá com a serra copo, faço o corte, fissurou a alvenaria, a culpa não é do revestimento, é da alvenaria. Tá? Okay? Tem uma pergunta aqui do pessoal que está assistindo. Nesse caso, qual seria a melhor... Fernando, falhou o seu áudio. Não conseguimos escutar. Repete, por favor. Tá. Vamos lá de novo. Tem uma pergunta aqui do pessoal que está assistindo. Nesse caso, qual seria a melhor terapia para tratar essa fissura? Antes de tratar a fissura, tem que tratar a causa, né? Então, abrir ali o fundo da viga, fazer um cunhamento adequadamente, né? E fazer o grampeamento da alvenaria. É uma das soluções, né? O grampear com o armador, o grampear com a tela, né? Rígido. Fabiane, foi a Fabiane que perguntou isso, estou vendo aqui nos comentários. Aqui em Brasília... Fabiane. Como? Fabiane. Isso. Aqui em Brasília, a nossa variação térmica é muito grande. Então, assim, essa noite, por exemplo, fez 13 graus e agora à tarde chegou a 30. Então, é complicado. Aqui a gente tentou, no início, né, a gente foi aprendendo com os erros, pegar a fissura e grampear, travar. Naquele ponto que a gente fez isso, não volta, mas volta do lado. E aí você acaba tendo o mesmo problema, porque aqui a variação térmica é muito grande. Então, a minha forma de trabalho hoje é o seguinte: fissurou, a natureza quis. Se ela quer a fissura ali, deixa ela ali. A gente só maqueia a fissura. Agora, como maquiar a fissura tem 1000 formas, mas seria mais ou menos aquele esquema de bandagem, semelhante ao que se faz quando se tem gesso acartonado. O drywall, né? Eu tenho lá 2 placas de gesso acartonado e eu coloco uma fita. Essa fita funciona como uma bandagem sobre a qual eu vou aplicar minha pintura. Desta forma, mesmo que trabalhe lá atrás a fissura, ou no caso aí as placas de drywall, esse esforço gerado pela movimentação, né, da fissura não é transferido para a superfície, e você acaba sem ver aquela fissura que está por trás. Então, uma das formas é essa. Temos também as pinturas emborrachadas, né, as famosas pinturas elastoméricas. Aí é uma outra live, tá? Que é muito curtinho, mas é mais ou menos por aí. Tudo bem? Mas você não trata a alvenaria, não, Nilson? Aqui a gente está falando da fissura de cunhamento, né? Sim. Isso. A alvenaria está um pouco fragilizada, né? Então, depende, por exemplo, uma como aquela que eu mostrei, que é só uma no vão, rapaz, a gente não mexe não, porque nossa experiência de se mexer, o negócio vai ficar mais cabeludo ainda. Agora, lógico, se fosse uma alvenaria com mais 8 fissuras daquela, ela ficaria fragilizada, né? Aí sim, ok? Entendi. Até porque, muitas vezes, é uma coisa interessante, viu, Gabriel, que você comentou. Essa fissura que eu mostrei aí anteriormente, ela só estava de um lado. Falando, por quê? Porque o cara só encunha adequadamente pelo lado interno. Então, ela também não estava tão dessolidarizada, tão fragilizada assim. Ok? E tem uma coisa, só antes da gente mudar. Eu passei uma situação recente de uma fachada sem cunhamento. Então, o que é que ele fez? Ele deixou aberto e botou lá o corpo de apoio e botou o selante. E aí, o que é que aconteceu? O selante falhou na aderência, a água entrou, não que o encunhamento seja impermeabilizante, né?
Apesar de que, quando eu faço projeto de fachada, eu sempre impermeabilizo o fundo da junta. Eu até conversei com o Jorge aqui da Viapol, um representante nosso aqui, marido da Ana Gabriela. Sim, da Gabi tá aqui também. Eu levei ela, um abraço para a Gabi, né? Outra colega nossa, né, de orientação. Sim. Eu levei ele na hora e falei, estou com um pré-moldado aqui, uma abertura de quase 5 centímetros, como é que a gente resolve? Aí expliquei a ele que colocava, antes do selante, e impermeabilizava o fundo da junta, né, abaixo ali da área onde ele pega o primer. Ele falou, mas o papel do selante é evitar que a água entre. Eu falei, mas como é que a água passa, né? A gente está criando mais uma barreira, né? Então, ele criou, essa ausência de cunhamento facilitou com que a água até jorrasse, né, de uma maneira mais intensa, drenando pela alvenaria e criou um problema enorme. É aquela história, né, Gabriel? Você tenta consertar um problema e arruma outro, né? É igual o cara que fuma para ficar magro. Negócio, né? Mais ou menos isso. Beleza. Vamos para a próxima pergunta? Qual a importância do chapisco e quais as recomendações para sua boa execução e desempenho? Só tem pergunta boa, hein? Cara, eu adoro tratar do tema de chapisco, porque, assim, eu não considero o chapisco um tratamento de base, tá? Eu acho que ele é muito mais do que isso. É empobrecer demais a função do chapisco. O Niels teve um colega, né, que até deu aula lá no UNB, o Franz, ele fez uma dissertação de mestrado só sobre chapisco. É um trabalho muito brilhante. O chapisco, além da questão de ele melhorar a superfície do bloco e influenciar ali na extensão de aderência, né, aumentando a extensão de aderência, favorecendo o intertravamento mecânico para que a aderência fique boa, ele tem uma função muito importante que às vezes a gente desconsidera, que é controlar o fluxo de água entre o revestimento e a base. Né? Eu acho muito injusto, né, a inércia do sistema de revestimento argamassado. Por quê? Porque você tem uma extensão de pano muito grande para uma espessura pequena. Então, no processo de hidratação ali do cimento, ele tem uma tendência de perda de água para o meio ambiente, porque ele tem uma área externa muito grande, né? Coisa que no concreto não acontece, porque a gente tem a restrição ali por meio da forma, e ele perde também para a base. Então, ele perde para a base e perde para o meio. A gente precisa ali reter a água, né? E aí o trabalho do mestrado do Niels foi brilhante nisso aí, né? Quando ele usa lá os incorporadores de ar, que também fazem retenção de água. Então, o chapisco, ele é uma torneira, né? Tratando assim de uma maneira mais simples, ele controla o fluxo de água entre a argamassa e o bloco, né? Absorvendo um pouco mais quando é necessário, né? E evitando que absorva demais, e evitando assim que ocorra aí uma fissuração. Tá? E aí existem os vários tipos de chapisco, né? Rolado, industrializado, rodado em obra, né? A gente tem que avaliar cada caso qual o tipo de chapisco mais adequado e tendo controle, né, da cura do chapisco, da forma, né, de tratamento desse chapisco. Eu lembro de uma palestra do Nielsen, logo quando eu cheguei na UNB, ele falava da brocha, né? Ele brincava assim, brochar ou não brochar, né? Eu vou usar a brocha, né, para poder molhar ali a superfície do bloco, né? Curar o chapisco, aí pode vir poeira, enfim, né? Tem que ter todo um controle tecnológico. Fazendo... Vai lá, Nielsen. Fica à vontade. Não, o que eu ia comentar é o seguinte, né, fazendo até um gancho com aquela primeira pergunta, né, o que é uma observação hoje muito evidente tem acontecido nas obras. A estrutura tem mudado muito a característica dela, não só na questão do dimensionamento, das seções, né, das peças, mas muito da resistência e módulo dos concretos utilizados, né? Então, cada vez mais prédios altos, nível de BUTs da estrutura aumentando muito, e esses concretos com maior resistência, eles praticamente estão virando um vidro, né? Ou seja, absorção próximo de zero, né? E o chapisco, como você muito bem colocou, Gabriel, ele vem numa função fundamental de a hora que você tem a interface ali, né, da alvenaria, que tem uma absorção alta, dependendo do tipo de bloco. O Nielsen citou bem aí a região de Brasília, são blocos de não tão boa qualidade, e a interface com a estrutura, o chapisco ajuda muito a também uniformizar, né? Além de controlar essa água, ele uniformiza mais essa diferença de comportamento da estrutura e do bloco em relação à absorção, né? E aí, pegando o gancho disso,
também alteração da norma, da 13755, ela traz como uma sugestão, não é sugestão que fala, é uma recomendação especial, o uso do chapisco duplo, né? O chapisco duplo, ele vem também frente a essa nova característica da estrutura, né? Ou seja, ele aplica-se primeiro um chapisco convencional ali, 1:3 sobre a estrutura, e aí, aliás, desculpa, o chapisco industrializado, né, o chapisco colante sobre a estrutura, que ele já tem ali um efeito de aderência química maior do que o chapisco convencional, ou seja, então ele supre essa baixa absorção do bloco, e com ele ainda no estado úmido, né, aplica-se o chapisco convencional, que vai ter um ótimo comportamento depois para receber o revestimento, né, o emboço. Isso aí tem ajudado muito nesse desempenho, na uniformização desse desempenho aí da absorção, né? Então, fica aí como uma ajuda aí, um complemento à tua fala. Aqui em Brasília, em Goiânia, nossa recomendação, não só aqui, né, onde a gente passa a informação, a gente tem utilizado na estrutura o chapisco colante, né, o chapisco bem mais seguro, aguenta muito mais desaforo, e nas alvenarias o chapisco convencional mesmo, tá? A gente não é muito fã do rolado, porque o rolado, ele demanda com que a mão de obra fique sempre misturando, remisturando aquele chapisco no recipiente, no caixote, senão ele vai ficar, aquilo vai decantar, vai separar, sedimentar, e eu vou ter o quê? Só no local a água e cola, e no outro local só areia e cimento. Então, a gente tem chapiscos rolados maravilhosos, tá? Mas outros que é difícil você manter um controle. E, lógico, curar. A gente cura 3 vezes ao dia durante 3 dias. Isso é, assim, sagrado. Se não fizer isso aqui em Brasília, você está enrolado. E eu acho que fora daqui, até no Nordeste, também no Norte, locais mais úmidos, também no Sul, você pode até não curar e não ter uma resistência tão baixa quanto a que nós temos aqui na região de Brasília e de Goiânia, mas é difícil também, sem curar, atender as normas. Pode até não ficar tão fraco, mas para atender a norma sem curar, olha, é difícil. E curar jogando água mesmo, tá? É um ponto interessante da cura do chapisco, Nielsen, é um ponto que a gente é bem questionado, sabe, pelos clientes, aí, pelas construtoras. É o seguinte, mas as argamassas normalmente industrializadas, inclusive a de chapisco, ela já vem com um retentor de água, o aditivo retentor de água, né? Ele faz a vez da cura, né, ou ele substitui a cura. O que a gente coloca muito é que não, né? Ou seja, você tem ali uma variação tão grande hoje de tanto de situações, de cidades diferentes, quanto de condições de obra, de características do substrato, com maior e menor absorção. Ele não tem essa função de substituir o chapisco, tá? Ele melhora? Melhora. Mas ele sozinho, muitas vezes, não é suficiente, tá, gente? O chapisco, ele tem um papel fundamental, ele tem a função dele garantir que a água que esteja ali na mistura, né, e que vai ajudar a desenvolver ali a resistência do cimento, e com isso vai impactar na aderência também, ela seja executada de forma plena, de forma completa, né? Então, reforçamos sempre com os clientes aí a necessidade de usar a cura, inclusive com as argamassas industrializadas. Marcos, desculpa, rapidão aqui, Fernando, bem rápido, o Matheus Leone, que é amigo meu aqui, formou com a gente também, hoje está dando aula também, é blogueirinho. O Matheus coloca uma coisa importante aqui, né, que é assim, aqui em Brasília, e na época, eu acho que por isso que ele lembrou, ele estava estagiando em umas obras, que ele era fiscal, né, lá pela universidade, e o pessoal começou a utilizar o cimento CP4 para fazer chapisco. Então, cimento CP3, CP4 são cimentos que reagem bem lentamente. Fazer um chapisco e querer que em 3 dias eles tenham uma resistência suficiente para suportar um revestimento é difícil. Então, como ele colocou aqui, nossa preferência sempre é pelo CP2, né? Seja ele qual for. Agora, CP3 ou 4, você vai ter que curar muito mais tempo, vai atrasar a sua obra, seus prazos mudam. Obrigado, Matheus, pelo lembrete aí. Onde é que o cara acha CP3 e CP4, Nielsen? Porque eu tenho dificuldade de achar. Pois é, aqui tinha da Lafarge, ela comprava, ela tinha uma fábrica em Cocalzinho, né? Ela usava o clinker da Votorantim,
mas metia pozolana. Vendia, agora eu acho que não tem mais. Gabriel, onde que você está localizado? Oi? Onde que você está baseado? Onde é a sua cidade? Eu sou de Ilhéus, apesar de ter nascido em Itabuna, mas moro em Salvador. A tua região de atuação é Salvador. Salvador e metropolitana, né? Depois nós vamos passar para você aí todas as opções. Pronto. Vamos lá, Fernando. Tem uma pergunta aqui do Marcos Antônio Rezende. Podemos usar a espuma PU também nas paredes de periferia? Então, principalmente, na verdade, aqui, várias obras aqui de Brasília, Marcos, né? Que lá do Noroeste usam gesso acartonado, então eu vou ter alvenaria mesmo somente na periferia, sem problema nenhum. Falar, mas e aí se a água entrar? Lembrem-se, na região do encunhamento, pelo lado externo, eu vou ter uma junta, e essa junta estará preenchida com um selante à base PU ou à base silicone, seja lá o que for. Então, assim, não é para entrar água. Se entrar, vai dar problema com ou sem espuma. Então, isso aí não é preocupante, ok? Pode usar sim. É onde eu mais uso, na verdade. Onde eu mais consigo convencer as construtoras a usar, porque o negócio é caro. É periferia e cobertura. Tem uma outra pergunta aqui também importante sobre chapisco, né? O Eberson Matos que fez. Né? No assunto chapisco, quando em alvenaria virado em obra, qual o percentual de problemas pode ser gerado quando usamos areia de má qualidade com compostos orgânicos? É você estimar, né, o percentual, acertar na né? Assim, a norma de agregados, ela estabelece lá, você faz aquele ensaio lá com ácido tânico, né, para determinar o percentual de compostos orgânicos. Se ela ultrapassa aquele limite da norma, você vai ter problema, né, tanto no processo de hidratação do cimento, quanto na deterioração ao longo do tempo. A gente tem que imaginar o seguinte, o chapisco é o principal elo, né, quando ele é usado, obviamente, de ligação entre a argamassa e o bloco. Então, é a teoria da corrente. Qual é a teoria da corrente? Ela diz que a resistência da corrente é a resistência do elo mais fraco, né? Isso é até usado nas ciências militares. Então, se no meu sistema eu tenho ali uma falha de chapisco, né, comprometida por conta do uso inadequado de um material, é ali que eu vou ter uma alta incidência de ter um descolamento, né? Então, vou ter problema de aderência naquela região que, se for um trecho bem pequeno localizado, e tenho até discutido muito isso aqui com o professor Adailton, né, de se deixar isolado, ou se ele comprometer, de fato, uma área maior e gerar um dano maior, tem que tratar, remover e recompor. Na prática, viu, Gabriel e Eberson, a gente já viu muita coisa a respeito aí de uso de areias contaminadas, né, com material orgânico. E, assim, dependendo do grau de contaminação dessa areia, a hora que você faz a mistura, né, e faz a aplicação, e esse material começa a secar, ele vai contribuir, na verdade, para uma série de patologias, né? Você pode ter ali, desde do esfarelamento, né, da baixa resistência, você pode ter ali a formação de grumos, que depois isso acaba refletindo em manchas no seu revestimento, né? Você pode ter problemas até de desplacamento também, porque você vai ter falhas ali de aderência. Então, assim, é muito difícil de mensurar, né, de falar, mas, assim, a recomendação é sempre não usar areia desse tipo, né? Usar areia de qualidade para fazer o chapisco rodado em obra, traço 1:3 curado, ele dá um efeito ótimo, tá? Mesmo para esses modelos hoje de construtivos, né? Mesmo com o modelo tradicional, com os blocos que a gente tem no mercado, costuma funcionar muito bem, tá? Mas o entendimento do bloco aí vai, inclusive, te direcionar para essa questão aí da maior ou menor necessidade de cura, né? O chapisco, não sei se o Nelson chegou a comentar, desculpe, Nelson, mas ele é a parte mais crítica, né, do elo, que o Gabriel comentou, porque ele é muito fino, né, ele é muito pouco espesso, né, e ele, a hora que aplica, ele imediatamente perde água para o bloco e para o meio. Então, deveria ser até natural
essa preocupação em curar o chapisco, porque ele vai perder a água muito rápido e a velocidade com que ele perde não é suficiente para garantir a hidratação do cimento, sabe? Então, óbvio, mas tem época que eu fiz, ou um prédio que eu fiz que funcionou muito bem, mas que época que você fez? Se for na época da chuva, né, e pegar a chuva e tudo, isso vai ajudar, ele vai fazer uma cura natural, né? Mas fica a dica aí, e o reforço para a cura aí, que é muito importante mesmo. Só vendo, Marcos, não tomando tempo, eu faço aí um link com a primeira pergunta, né, que você respondeu lá a respeito do bloco. Eu me preocupo muito com a absorção do bloco. Tanto quando a gente vai fazer um trabalho de fachada, eu peço a caracterização do bloco e exijo a realização do ensaio do IRA, que agora é índice de absorção, e aí, né, índice de absorção inicial, antigo IRA, né, na superfície, né, para a gente saber como é que está essa absorção, a questão da absortividade dele, porque isso vai reger o comportamento do bloco com as camadas, né? Absorve muito, absorve pouco, em que período de tempo? Exatamente, né? Conhecer os materiais vai te trazer aí a perspectiva do que fazer, né? E como fazer. Vamos lá, Fernando, mais uma pergunta aí. Quais as principais manifestações patológicas associadas à execução de reboco e como evitá-las? Quantas horas a gente tem mais aí para discutir? Quantas lives tem, né? Eu chamo patologia, né? De sistemas de revestimento são inúmeros. Eu posso elencar aqui que, para reboco, né, a principal é fissura, né? E eu diria aqui que na minha região, particularmente, né, aqui no Nordeste, principalmente na Bahia, a gente tem uma cultura muito grande do uso do arenoso, né? Já usamos caulim. Então, assim, se não for feita uma dosagem adequada, inclusive o professor Dailton tem mais de 30 anos de experiência nisso aí, tem método de dosagem desenvolvido por ele, né, aqui na UFBA. Se você não obedece ali o rigor do método de dosagem, nos 30%, você vai ter uma pulverulência de superfície. E essa patologia é uma patologia muito recorrente aqui nos sistemas de revestimento, não só antigos como novos também, tá, da pulverulência de superfície. Na imagem, aí eu mostro uma fissura mapeada, né? Na primeira imagem, é uma fissura que ocorre por excesso de finos, né? Em sistemas de arenoso ocorre muito, né? O excesso de água, tá? E eu queria fazer um adendo, né? São muitas patologias, mas eu quero falar apenas, né, dessas duas que estão representadas, que é uma patologia que ela surgiu há uns 15 anos atrás e tem um índice de ocorrência muito grande, né? Aqui na região metropolitana de Salvador e também no interior da Bahia, que é uma patologia de manchamento rosa, né? A pessoa chama de capa rosa, capa vermelha, né? E eu tenho uma aluna de doutorado, a Milena, né, que está aí nos assistindo, que ela está fazendo um estudo só sobre esse tipo de patologia. E é uma patologia difícil de diagnóstico, né? Alguns dizem, tem traufolha. Ninguém sabe, tá? Nem a indústria da tinta. Por quê? Porque esse agente microbiológico aí, ele não se desenvolve no ensaio de cultura de laboratório. Então, para você descobrir ele, a gente está indo numa luta danada, só por DNA. Então, a gente está com a parceria até com a Fiocruz para fazer esse ensaio de DNA. Está, né, paralisado por conta da Covid, né, que a Fiocruz aqui está trabalhando em cima disso, do desenvolvimento da vacina. Mas eu apresento aqui algumas microscopias, né, óticas dela. Então, aqui na primeira imagem, ó, a gente vê aqui, né, a forma dela de ocorrência, né, a estrutura filamentosa, né, desse agente microbiológico. E há uma linha que a gente está trabalhando que, na verdade, esse micro-organismo aí, ele é desenvolvido por um fungo que se alimenta dele, né? A gente sabe que o fungo ele se desenvolve na fachada quando você tem umidade, e aí quando a umidade baixa, o fungo, né, morre. E aí ele desenvolve esse micro-organismo para poder se alimentar. É uma linha de pesquisa que a gente está tratando aí, e é uma epidemia, porque não tem tinta que resolve isso, né? A gente já sabe de algumas variáveis que provocam, né, esse manchamento, que é a umidade, determinados tipos de planta, né, proximidade, fachada orientada para vento, né? Então, tudo isso aí está sendo tratado e em breve a gente vai ter uma resposta. Tá? E a solução para esse tipo de problema aí, no caso da fissura, é necessário saber, né, se é uma fissura ativa, passiva, a tipologia dela, para determinar a terapia mais adequada. E no caso dessa mancha, né, rosada, aí, a capa rosa, né, como popularmente é chamado aqui, não tem jeito. Aí você vai ter que fazer um tratamento com sanitizante, tem alguns bons produtos no mercado,
tá? Mas na certeza de que ela vai voltar. E no máximo aí 2 anos, pela minha experiência, do que eu tenho acompanhado aqui, ela retorna. Tá? Então, em breve, a gente vai conseguir aí mapear esse micro-organismo, e mapeando ele, a gente consegue desenvolver o fungicida ou algacida mais adequado. É semelhante, que tem mais de 40 anos aqui, acho que talvez só o Fernando, né? Não lembro disso, eu até conversei com ele essa semana, que antigamente, quando a gente tinha uma inflamação de garganta, o que é que a gente fazia? Ia lá no médico, o médico passava um exame chamado cultura da orofaringe. E aí você ia lá no laboratório, botava a língua para fora, a enfermeira vinha lá com um palito de picolé enrolado no algodão, passava lá para tirar o extrato do catarro e fazia a cultura bacteriana. Então, determinava qual era a bactéria, em função da bactéria, determinava qual era a medicação adequada para matar aquela bactéria. Nesse caso aí, a mesma coisa. A gente precisa saber qual é esse agente. Ele é um fungo, ele é uma alga, para, em cima da caracterização desse agente, poder desenvolver um produto que possa combatê-lo. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, da Eliane Teixeira. O chapisco deve ser feito em todas as paredes de uma obra? Tá, Elaine, tá? Elaine. Perfeito, Elaine, desculpa. Fala a sua experiência aí, Gabriel, depois eu falo daqui. Tá. Existe aquela... O Fernando tem falado do mito, né? De que você chapisca do lado de fora e do lado de dentro não chapisca. O uso ou não uso do chapisco depende de 2 características da sua base. A primeira, ela tem rugosidade de superfície adequada para ancorar mecanicamente esse reboco. Isso é uma coisa. É a extensão de aderência, né? Efetiva, lá que a professora Helena estudou lá na tese de doutorado dela. E a outra é a absorção do bloco. Então, se eu tenho um descompasso na absorção do bloco, eu preciso usar chapisco. Eu tive um caso interessante recentemente do uso de um bloco cerâmico, né, na fachada, e que eles não chapiscavam lá de dentro. E aí começou a aparecer um monte de fissura mapeada. Será que foi excesso de fino, né, alguma característica da argamassa? Não. Era o bloco que estava absorvendo muito além dos limites lá estabelecidos pela norma, né, dos 9%. Então, a gente precisa entender. Absorve muito, absorve pouco, né? Tem uma extensão, não tem uma extensão de aderência para decidir se eu vou usar ele em toda a minha alvenaria ou não. Então, não é uma regra, assim, dentro não usa, né? A gente precisa conhecer as características do material que a gente está usando. E é importante ressaltar isso, porque não é uma prática muito cotidiana, né? O cara compra lá um determinado lote de bloco, de material, né, de argamassa, né, industrializado, de chapisco, né? E aí chega um outro lote e ele não caracteriza, e está errado, a gente precisa conhecer. Entre um lote e outro pode mudar. A gente se preocupa mais com isso quando trata da pastilha, né? Para não ter uma distonalidade, mas os materiais podem mudar de característica. Eu já passei por isso, né? E os Marcos aqui, né? De ter uma situação da gente ter que chapiscar internamente. Então, é preciso conhecer a propriedade da nossa base. Sim. E, assim, aqui, o nosso padrão, o nosso bloco aqui, geralmente fachada, obrigatório chapisco, né, estrutura, o industrializado e o da colher mesmo, o tradicional, na alvenaria, internamente, se chapisca a estrutura, e em algumas situações, como o Gabriel falou, a gente é obrigado a chapiscar por uma diferença muito grande da absorção do bloco. Não é nem assim, a absorção elevada, é que na mesma parede eu tenho blocos que absorvem muita água, blocos que absorvem pouca água. E aí, para o pedreiro definir aquele momento que ele vai dar o acabamento, ele fica louco. Porque na mesma parede ele vai ter regiões do reboco que já vão ter puxado, que a gente chama, e outras não. Então, nesses casos, quando o bloco é muito ruim, a gente chapisca também internamente. Mas o nosso padrão é não chapiscar interno sobre a alvenaria, chapiscando apenas estrutura de concreto. Até porque internamente eles estão usando muito, aqui pelo menos em Salvador, muito monocapa, né, também. Não, aqui não, aqui é reboco normal mesmo, mas espessura pequena, 1,5, máximo 2. Sim. Vamos para a próxima pergunta? Sei da importância da cura, mas na prática, como fazer? Jogar água. Facinho.
Esse é um ponto bastante típico, né, de pergunta, porque normalmente, desculpa te interromper, Gabriel, mas normalmente quando você fala para o cliente, né, e obviamente fachada é mais complexo de fazer isso, né, que precisa fazer a cura, né, muitos abrem o olho desse tamanho e começam a colocar ali uma série de poréns para que não execute, né, mas existem várias formas. Vou abrir espaço aí para vocês que são consultores de mercado e depois eu faço algumas considerações. O Nielsen, ele tem até um procedimento interessante que ele recomenda na questão da execução da fachada, né? Espero que ele fale. A gente precisa entender uma coisa básica, né? Lá de materiais de construção. O cimento, né, ele tem componente de alumínio que, quando reage, libera um calor. Então, quando libera calor, parte da água da constituição é perdida. E a gente já falou aqui que a geometria, a inércia do sistema de revestimento, ela é desfavorável para a retenção de água. Tem panos muito extensos, né, aberto para frente e para o fundo, que ele vai perder água nos dois sentidos. Então, a gente precisa, primeiro, tentar reter essa água, né, com retentor de água, com a cal, incorporador de ar, que seja, e precisa também fazer o processo de cura. A gente se preocupa muito com o sistema de concreto, né? Tem que fazer a cura porque é fissura, mas não se preocupa com o sistema de revestimento, que de igual forma se hidrata, perde calor, libera calor, perde água. Então, é importante a cura do chapisco, inclusive a 7.200, estabelece lá que você tem que curar durante 24 horas. Né? Tem algumas normas de concreto que falam aí que você deve fazer a cura até que o concreto, o sistema, atinja uma resistência satisfatória, é muito vago. Né? Você tem que curar de fato, enquanto há o calor de hidratação daquele cimento sendo liberado nos picos dos primeiros dias. Pode ser 3 dias, pode ser 7 dias, depende do tipo de cimento também, que o calor de hidratação é modificado. Mas em chapisco, em sistema de revestimento, eu também recomendo a cura. Vai gastar um tempinho, mas você vai garantir a durabilidade desse sistema. E se você tem regiões aí como a do Nielsen, né, que é Brasília, né, o clima ele é muito mais agressivo, né, desfavorável, né, do ponto de vista do desempenho do revestimento na retenção da água. Aqui a gente molha mesmo na mangueirona mesmo, não tem o que fazer. Agora, sim, lógico que a gente tem um certo cuidado para não atrapalhar a quantidade de serviço, né? Porque se eu faço o 10º andar e hoje eu estou no 9º e eu vou hoje molhar o 10º, eu vou atrapalhar o cara do 9º. Por esse motivo, o Gabriel até começou a falar, achei que ele ia falar, evitar de gastar minha saliva. A gente tem que estar fazendo de baixo para cima o revestimento. Porque fazendo de baixo para cima o revestimento, quando eu faço, ontem eu fiz o 10º andar, hoje eu estou no 11º. Eu posso curar o 10º, vai molhar todo mundo para baixo, só alegria, não atrapalho ninguém. Então também é uma das opções. Nielsen, você deu uma palestra aqui no Senai Cimatec, aí você falou sobre isso, aquela que a gente se encontrou. Uhum. E aí uma construtora que estava fazendo um projeto de fachada, estava lá. E aí eles me chamaram logo em seguida para uma reunião. Falou, Gabriel, gostei daquilo, vamos fazer. Cara, foi fantástico. Fantástico. Deu muito certo. Depois eu dou minha conta. Depois eu um dinheirinho de comissão. Um ponto importante aí também que eu queria ressaltar, né, da cura, não em relação a como executá-la, né, mas hoje também, trazendo aí a revisão da 13755, agora, quando você tem uma fachada revestida com cerâmica, você precisa ter uma resistência superficial agora de 1 MPa, né? E isso é um ponto que passou a ser bastante observado pelos consultores de fachada, né? Mas eu vejo muitas construtoras que não têm o apoio à consultoria externa, pecando um pouco nesse processo, né? Ou seja, confiando de que o processo executivo, independente de estar utilizando uma argamassa industrializada, usinada, ou mesmo a virada em obra, não se preocupando com isso, né, com o cumprimento da norma. E ele vem exatamente muito naquele ponto que você colocou, Gabriel, dos elos, né? Esse passa a ser um elo importantíssimo de durabilidade e também de segurança da obra, né? Hoje, vocês, mais do que nós até, devem atender uma quantidade aí grande de patologias em fachada, onde o revestimento cerâmico está soltando
da capa do emboço, né? Nessa interface aí, argamassa colante emboço, né? E em muitos casos, a hora que você pega essa placa que está solta e olha o verso dela, você vê junto ali a capinha superficial do emboço, né? Ou seja, a falha que houve ali na resistência superficial do emboço para receber a cerâmica, né? E a cura, ela tem um papel também muito importante nisso, porque ajuda o desenvolvimento dessa resistência superficial. Então, a gente costuma dizer que quando se trata de uma fachada revestida com cerâmica, a cura, ela passa a ter uma importância dupla, né? Porque não é incomum encontrar essa... E a superficial, então, é a primeira parte do emboço também que pede água, né? Pede para o substrato e pede para o meio, né? Então, é um cuidado aí que precisa ter, e que a cura, com certeza, vai ajudar bastante aí a atingir essa resistência mínima estabelecida pela norma. Marcos, só um comentário. 0,5, né, superficial. Desculpa, eu falei 0,5. Obrigado. Da argamassa, né, colante lá para CAC3. Tá. Próxima pergunta. Utilizar gesso para secar mais rápido é bom? Só tem pergunta boa aí. Para secar mais rápido é bom, né, Gabriel? Para secar mais rápido. Vai. Gente, materiais de construção, é o beabá, gente. Né? Eu estudei lá pela Eladio Petrucci, já ia citar a Eladio Petrucci, né? O gesso, ele gera, no processo de hidratação do cimento, um produto que é tringita, né? São aquelas agulhinhas de pega-vareta, né? Quem é da minha época lembra de pega-vareta. Eu brinco muito. Então, ela gera um endurecimento de superfície, um endurecimento rápido. Qual o problema do gesso? O problema do gesso é que é tringita, ela é expansiva, ela é instável, vai gerar fissura. Então, assim, o cimento, ele já tem um teor de gesso adequado, né? Aqueles 4% a 5% ali, é o teu limite para que você gere uma quantidade de tringita, que no processo de hidratação, ela se desfaça e vira um monossulfato, não cria problema. E se você quer um endurecimento rápido, usa um acelerador de pega, um cimento CP5, a depender do caso que você vai utilizar, né, para não gerar também uma fissura, por excesso de calor, né, e eu não recomendo de gesso, em hipótese nenhuma. Eu tive um problema sério aqui na minha casa, que fui fazer uma reforma, o pedreiro pediu para eu comprar gesso, eu disse que não ia comprar, ele trouxe um gesso dentro da sacola, quando eu vi, estava usando o gesso, foi uma briga, né, porque seca na hora, resolve o problema, mas vai gerar um problema lá na frente. Pois é, eu tenho até uma imagem para mostrar. Felipe, pode colocar e qualquer coisa eu posso... Aqui é muito comum na região, principalmente na época da chuva, né? Temos aqui um período de seca bem definido e um de chuva bem definido. O uso de gesso nas requadrações, né? Nesses cantos. Quem é de Natal, o pessoal lá chama capiaço. Então, aqui vocês veem, ó, houve desplacamento, né? A gente chegou lá achando que era algum problema na argamassa, na verdade, do preparo de base, né? Na limpeza. Quando chegou mais perto, próximo, por favor, e aí a gente foi analisar bem o que estava lá, você via que o problema foi gesso. Mandou um pedaço lá para o laboratório, tinha muito gesso. Isso aí não é uma recomendação da obra, o próprio pedreiro compra um saquinho de gesso de R$1, bota no bolso, e aquilo ali faz o quê? Requadração é um serviço muito chato. É um serviço que ganha-se pouco. Então ele mesmo coloca, né, dá uma salgada ali no material, e como o Gabriel falou, né? Enquanto não tem água, está sossegado. É muito comum acontecer isso quando a pintura começa a perder, né, suas propriedades, ela começa a permitir a passagem de água, e a água faz com que o gesso e o cimento reajam, forme a famosa tringita, produto expansivo, que desplaca essa região. Ok? Sulfolaminato de cálcio hidratado. Isso aí mesmo. Podemos ir para a próxima? Pode. Essa aqui. Vamos lá. Utilizar detergente na argamassa deixa mais macio? Eu vou deixar o Nies responder primeiro, que o mestrado dele foi com incorporador de ar, né? Então, mais uma vez, a resposta à pergunta, sim, deixa mais macia, mas não é uma coisa muito inteligente, na minha concepção, tá? Vou explicar por quê. Os aditivos incorporadores de ar são detergentes, são tensoativos, né? Então eles têm essa propriedade. Se você pegar sei lá, um quimical, aditical, esses cal da vida aí, cal líquido que o pessoal chama, mas não é cal, né? É um aditivo, é um detergente, e misturar, chacoalhar, faz um monte de espuma, né? De bolinha.
normal, é um detergente. Agora, a diferença é que os aditivos, eles produzem o quê? Bolhas menores, bolhas mais estáveis, ou seja, eu faço argamassa, eu chapo aquilo na parede e a minha bolha permanece, porque é importante que ela permaneça, né? Porque ela ajuda a baixar uma resistência que seria muito elevada. Eu não quero, porque minha argamassa não pode ser muito rígida. Então não adianta eu ter uma argamassa que incorpora 20% de ar, depois que eu chapo fique com 10%. Ela vai ficar muito compacta, muito resistente, sim, mas é revestimento. Revestimento é que era uma coisa mais deformável, então não é legal. Então, assim, e o pior, né? O detergente, se você pegar aí 1 litro de detergente, lembre-se, aquele que a gente compra são 300 ml, sei lá, uns 50, dá 4,50. 1 litro do aditivo mesmo. Não é 50 não, André. Não, que é mais caro. Como? É 2,50. Sim, que seja. O frasquinho, né? O pequenininho. Então, 1 litro do aditivo é R$ 3,50, R$ 4. Então, assim, não justifica utilizar detergente, é mais caro. É muito melhor comprar qualquer aditivo desse. Incorporadores de ar, tem vários não, plastificantes, né? Cal líquida, que isso não está correto, mas então, assim, deixa mais macia, mas não é uma prática inteligente, porque o outro é mais barato e o outro é específico para isso. Então, produz bolhas menores, que reduzem menos a resistência e também são mais estáveis. É importante, eu gostei dessa pergunta, né, porque ela desfaz esses mitos, né? O que é a maciez da argamassa é a plasticidade. Né? A gente consegue dar plasticidade da argamassa usando a cal tem essa propriedade, e os aditivos incorporadores de ar também geram. Então, qual o objetivo de eu ter uma argamassa mais plástica, né? Mais macia? Na hora que o pedreiro pegar a colher e apertar, ela deslizar, ele não gastar ali muita energia, não exercer muito esforço. Né? O que gera isso? A incorporação de ar, né? Aí você tem uma geometria específica, como o Niels falou, né? Daquelas bolhas coordenadas, muito bem posicionadas, né? Para gerar essa boa deformação, né? Essa plasticidade, na verdade. E tem uma questão também que é importante, que o incorporador de ar tem, mas esse detergente aí não oferece da mesma forma, que é talvez uma das propriedades mais importantes do sistema de revestimento no estado fresco, que é a retenção de água. Sim. Então, quando você usa lá um aditivo incorporador, ele, além de melhorar a plasticidade, ele também faz a retenção de água. Então, ele segura a água, enquanto as reações de hidratação do cimento ocorrem, sem que ela perca para o meio ou para a base. E esse detergente Sim. comum não vai gerar. Então, quando a gente pensar no material cimentício, a gente precisa pensar nele no estado fresco e no estado endurecido. Né? A bobagem que você fizer no estado fresco, o estado endurecido vai mostrar. O estado endurecido ele não é mentiroso. Né? Ele é verdadeiro e vai mostrar tudo o que ocorreu. Você vai ter uma argamassa extremamente plástica, macia, gostosa de usar. Eu já usei, Nelson, detergente no laboratório, em uma aula prática Sim. de materiais, só para mostrar a questão da plasticidade. Né? E depois, quando ela endurece, está lá purulenta, né? Friável. Então, não é uma prática adequada. Tá? Sim. Isso aí é porque teve bem rápido, Marcos. Teve um vídeo no YouTube, né, de um camarada, assim, vários alunos me mandaram, até o Igor coloca aqui, tem mais de 500 mil visualizações, porque, assim, chama atenção, né? Se o cara tá lá, ele quer chamar atenção, ele vai colocar daqui a pouco requeijão na argamassa, então, ele quer o quê? Ele quer isso, né? Mas ter um estudo técnico por trás é difícil, né? E tem também um ponto aí, né, que acho que é um mito, né, que o incorporador de ar em excesso, ele dá, além dessa plasticidade, aumenta a produtividade do pedreiro, o cara adora, a argamassa fica mais leve, fica plástica, né, então ele chapa na parede, ela bate, fica, o cara, por exemplo, você tem, de repente, um revestimento mais espesso, o pedreiro consegue em uma chapada só, a gente vê isso acontecer bastante, né, mas isso não significa que você vai ter uma melhor extensão de aderência da argamassa, né? Então, isso também tem alguns estudos em cima disso, imagens até que rodam aí, né, mostrando os vazios que você cria ali na interface entre o bloco e a argamassa, né? E hoje o que se está se buscando, inclusive, como um fechamento aí para essa nova característica de obra, são argamassas com módulo menor, né, mas que deem uma aderência maior. E para você conseguir essa combinação,
você tem que reduzir aglomerante, mas você tem que melhorar muito a reologia da argamassa, né? Ou seja, a reologia com o conceito de aproveitar o máximo do contato que você precisa entre o substrato e a argamassa, né? E isso aí não é tão simples, né, de se conseguir. Então, a hora que eu falo do incorporador de ar, é porque já ouvi também falar nisso, né? Ou seja, não mete incorporador de ar que ela vai ficar plástica e você vai conseguir uma boa extensão de aderência, diminui módulo, a argamassa vai ficar ótima, né? Só que a conta não fecha simples assim, né? Gente, gerar por virulência também, né, Marcos? O trabalho do Nelson vai nesse sentido, do Sávio também, né, do O, que ele trabalhou com retentores, com éteres de celulose. Se incorporar demais, ela fica por virulência. Aí, na hora da aderência, ela adere com a argamassa colante. Aí dá um tema bacana para uma próxima live, viu, Gabriel? Porque a incorporação de ar, ela vai depender muito também dessa combinação entre misturador e argamassa. A gente tem um monte de tipo de misturador. Tempo de mistura. Né? Tempo de mistura. Antes de encerrar, de uma obra que a gente estava usando uma argamassa industrializada e estava ficando por virulento. Aí a gente levou o laboratório, né, os equipamentos, fizemos a retenção de água, a incorporado, deu altíssimo. Aí, não, é porque a gente tem um controle, vamos lá para a betoneira. Aí deixei o menino lá olhando o dia todo. Aí o cara saía, batia o papo, ia conversar, e ficava lá 5, 6, 7 minutos. Quanto mais mistura, está incorporando lá. E quanto mais é incorporado, ela fica macia no estado fresco, mas quando endurece, tem um problema de virulência. Você colocou muito bem, né? Vai aparecer no estado endurecido, sem dúvida. A argamassa no estado endurecido, gente, ela não é mentirosa. Toda bobagem que você fizer no estado fresco vai refletir lá na frente. Perfeito, pessoal. O papo tá bom, mas estamos finalizando aí nosso papo construtivo de hoje. Aí eu peço a palavra aí para vocês, as considerações finais. Vai lá, então eu vou começar, eles ficaram tímidos. Mas agradecer novamente aí o apoio de vocês, essa disponibilidade para a live, informar para todo o pessoal que está participando aí da live de que nós estamos com 2 lives por semana, todas as terças e quintas, com temas diferentes, de argamassa, concreto, cimento, e trazendo referências aí como o Gabriel, o Nielsen, né, para alimentar essas discussões, tirar as principais dúvidas. Então, todos vocês convidados aí para a próxima semana e as subsequentes, e passem as considerações de vocês, opiniões, sugestões, né? Hoje a gente implementou aqui uma novidade que foi trazer para algumas respostas imagens, né, que pudessem ilustrar e facilitar aí o entendimento. Então, a gente montou um banco de imagens. Então, depois deem aí uma sugestão ou opinião sobre isso, se foi bom ou não, para que a gente possa continuar, né, evoluindo aí nessas lives, tá bom? Nielsen e Gabriel, passo para vocês a palavra. Obrigado. Nielsen, que é mais velho que eu. Não, só agradecer, foi muito rápido, né? Deu tempo de ter sede, tô com um copo cheio d'água aqui ainda. Espero que tenham outros aí para trocar ideia. Vários amigos aqui nos comentários também. Então, estou à disposição. Qualquer dia aí, pode me chamar que eu passo para ele de novo. Um abraço. Prazer ver o Gabriel, amigo de mestrado. Que momento gostoso isso aqui, né, gente? Tanto tema interessante, dá para ficar aqui várias horas. Para encerrar, eu só queria dizer assim que, de tudo que a gente falou aqui, né, é importante ressaltar que, para você ter uma boa prática construtiva, não tem segredo. Tendo um bom conhecimento de materiais, tendo um bom conhecimento de construção civil, né, eu tenho um amigo, Mário, professor lá da UFRB, que ele diz assim, regra de 3 e bom senso resolvem qualquer problema de engenharia. Eu falei, eu incluo mais. Regra de 3 e bom senso, conhecimento de materiais e construção civil, por um nível você não vai ter problema. Então, a gente precisa voltar para as bases, ir lá para a literatura consolidada, né, para os livros, né, para poder entender, né, o processo de hidratação do cimento, do comportamento dos materiais. Sabendo isso, você não vai ter problema. Tá bom? Agradeço mais uma vez o convite, é uma honra, né, estar aqui com vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Tá? Um forte abraço. Abraço, pessoal. Até a próxima, pessoal.
Agradecemos a presença de todos e até a próxima. Muito se fala que nada é para sempre. Em um mundo tão descartável e efêmero em que vivemos, produtos ficam ultrapassados. Opiniões são provisórias. Relações são cada vez mais breves. A vida é curta. E o que era para durar, se concretizar, se solidificar, simplesmente evapora. Nós da Votorantim Cimentos pensamos diferente. Para nós, tudo que é bom tem que durar, e muito. Nossos produtos eternizam construções. Nossas pessoas perpetuam nosso jeito de ser. Nossos investimentos se estendem para o longo prazo. Nossas ações perenizam nossos valores. Com nossos parceiros e clientes, buscamos o compromisso de garantir uma relação para a vida. Queremos deixar um legado muito além da nossa existência e realizar sonhos que façam a diferença hoje, amanhã e para as futuras gerações. Agimos com consideração e não imediatismo, com cuidado individual e não mecanizado. Priorizamos relações duradouras e não pontuais. Pensamos no setor e não somente em nós mesmos. Buscamos sempre entender e não impor. Se você também acredita nesse propósito, convidamos a nos ajudar nessa jornada. Mais do que isso, a ser parte dela. Votorantim Cimentos. A vida é feita para durar.